When I first met him, I thought he was quite the gentleman and so polite and nice. He loved the country music and the dancing. And he was always smiling. He never got angry. And I just thought he was the greatest. It was like love at first sight. Gary was so straight, normal, and loving and gentle. He was so kind around me all the time. He didn't get mad or upset about anything. It seemed like the perfect marriage. When he confessed, and when I sat and listened to him say guilty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree for the death of Marcia Chapman? Guilty. After every one of the names that they had said. For the death of Mary B. Meehan? Guilty. I just sat there and cried, and that's when Based upon my observations, finally sunk in that this is real. He did it. There's someone else inside of him when he went through the door and left to go to work. He wasn't the man that I knew. Count 19 for the death of Linda Rule? Guilty. I would think back and think about all those years that I was with him. Were they real? Or was he just using me? How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 48? Guilty. I lived with him all those years. He could have killed me. He could have killed my daughters. He could have killed my grandbabies.
O assassino organizado planeja mais, premedita mais, ele consegue elaborar crimes e realizá-los com muita eficiência. Como todo assassino em série, ele parecia ter a habilidade de detectar vulnerabilidade em vítimas em potencial. Ele não pegava as mulheres mais experientes, ele procurava as mais novas. Todos os assassinos em série têm a habilidade de parecer tão normais que enganam até pessoas que são consideradas especialistas. O assassino em série é o mestre dos mentirosos patológicos. Eles aprendem com seus crimes. Conforme o número de mortes aumenta, aumenta a eficiência. Quando eles passam dos 5, 6, 10 homicídios, fica muito difícil capturá-los. O medo era muito grande e afetava toda a comunidade. Em 1985, o pintor de caminhões da casa na Rua Sem Saída começou a namorar Judith, mãe e divorciada de 40 anos. Quando eu o conheci, eu achei um cavalheiro muito educado e simpático. Ele gostava de música country e de dançar. E ele vivia sorrindo, jamais se irritava. E eu achei o Gary o máximo. Foi amor à primeira vista. Em poucos meses, a casa virou o lar de Judith. Ele disse que eu poderia ir morar com ele se eu quisesse. A casa não tinha tapetes, então ele me deixou escolher um tapete. Porque ele tinha alugado quartos antes e ele me disse que uma criança tinha molhado o tapete. A casa precisava de um toque feminino. Após 3 anos morando juntos, eles se casam. Nós nos casamos em 1988. Era um casamento perfeito. Ele era bom para as minhas filhas. Brincava com os meus netos. Os meus sonhos estavam se realizando. Eu simplesmente... eu não conseguia acreditar. Eu fiquei arrasada, em estado de choque. Eu acho que fiquei negando. Eu não queria acreditar. Durante a década de 1980, o misterioso assassino de Green River rondou livremente pela zona do Meretrício de Seattle, deixando um rastro de corpos. Em 2001, um teste de DNA ligou o pintor de caminhões de 52 anos, Gary Ridgway, às primeiras vítimas. Ele é considerado o assassino em série mais prolífico da história dos Estados Unidos. Nós sabíamos que esse seria o maior caso criminal na história do estado de Washington. Os advogados da defesa e da promotoria agora poderiam interrogar o homem suspeito de cerca de 50 homicídios. Eu entrei por um corredor e ia abrir uma porta e ser apresentado ao suposto assassino de Green River. Passam mil coisas pela sua cabeça. Você pensa, ele vai ser violento? Será que vai chorar? Vai se fingir de louco? Mas aí eu acabei entrando e... uau, não foi nada do que eu esperava. Pretty good. Nós olhamos um para o outro pensando... é este o cara que engana todo mundo há 20 anos? O mais extraordinário era que ele era normal. Sleep okay? No. Well, that didn't look like the Hilton in there. I got a glimpse of it. Well, it had a Posturepedic mattress in there, so it was Sears, so that was good. Okay. Yeah, a little bit hot in there, but... Se você não soubesse o que ele havia feito, você gostaria dele. Um monstro dentro dele estava bem escondido. As pessoas querem atribuir traços e qualidades extraordinárias a esses criminosos, mas, na grande maioria, eles são indivíduos bastante comuns. Exceto pelos crimes incomuns que eles praticam. Quando a pessoa testada
não tem consciência, não tem remorsos, nem preocupações, ela consegue passar pelo detector. Ele era um grande mentiroso. Ele era bom de conversa, ficava falando e contando histórias e... Durante um tempo, eu até achei que fossem verdadeiras. E quando eu ia visitar o Gary na cadeia, ele me dizia que estava tudo bem, que ele era inocente, que não tinha matado aquelas mulheres, que não... E... eu acreditava nele. Ao ser interrogado em 2001, Gary Ridgway continuou a se declarar inocente. Até esse ponto, o Gary insistia que eles haviam prendido a pessoa errada, que ele havia feito sexo com muitas prostitutas, mas não havia matado nenhuma. E essa seria, essencialmente, a defesa. Mas, quando evidências forenses o ligaram a mais 3 vítimas, a versão de Gary mudou. Eu estava com outro advogado na sala, esperando pelo Sr. Ridgway. Eu não sei do que estávamos falando, mas nós dois estávamos sorrindo quando ele entrou. Aí ele disse, vocês não vão sorrir ao sair daqui. Eu menti para todos vocês. Eu manipulei todo mundo durante todos esses anos. Eu matei todas elas. O pintor de caminhões de 54 anos, Gary Ridgway, admitiu ser o assassino de Greenweaver, que havia escapado da polícia durante quase 2 décadas. Um homem responsável pela morte de cerca de 50 mulheres. Passível de receber a pena de morte, ele propõe revelar todos os seus crimes em troca da prisão perpétua. Em nome dos familiares das vítimas, que queriam saber do destino das desaparecidas, a promotoria aceita. Gary Ridgway revelaria o verdadeiro horror de seus crimes. Os investigadores, então, descobrem como o assassino de Greenweaver sequestrava tão facilmente suas vítimas, mesmo no auge do pânico da população. Ele se aproximava como uma pessoa muito meiga, simpática, confiável. Em uma ocasião, ele estava com um filho no carro, quando ele pegou uma prostituta. Ele era um homenzinho tímido. Ele não era o tipo de homem de quem uma prostituta teria medo. Elas achavam que ele era um homem de família, que não faria mal, mas ele fazia. When I got through having a climax with her, I jumped on her. Ele dava uma chave no pescoço da garota. How much are you pulling on her neck? I'm pulling really hard on her neck. How? Just like this. What are you saying to her? Don't fight, and I'll let you go. E ele as asfixiava com o braço. I'm feeling, I gotta kill her, I gotta kill her, I gotta kill her. You'll need to go up to kind of like on the top of the hill on this and pull in. Gary Ridgway levou os investigadores aos locais onde ele havia jogado dezenas de jovens. I just drove in my pickup and camper and parked it, brought her body over and put it a little bit over the hill. Seu método de memorização era lembrar onde havia deixado os corpos. Between this one and that one up there, you think you put like five of them in there. Okay. E ele disse, as vítimas não significavam nada, eu não faço ideia de quem elas eram. Não me interessa se era negra, se era branca, se era jovem, qual era a idade. Elas não significavam nada para mim como indivíduos. What you're getting is what you're gonna get, and that's all you can get because I don't remember. Para todo assassino em série, seres humanos são objetos. Nos homicídios que eles cometem, eles não se lembram dos nomes, não se lembram dos rostos, eles só se lembram da ação concreta de onde os corpos estão.
Durante os interrogatórios, ele tentava colocar a culpa do que havia acontecido nas mulheres da vida dele, dizendo que as mulheres que ele havia matado eram uma espécie de extensão de todas as mulheres que o haviam decepcionado em algum momento. All the pressure just built and built and built and built. My releasing was killing women. Gary, and did you revisit any of these? I revisited at least one of them. And when we say revisit, what did you come back to do? Have sex with her. Ele disse, sim, mas depois apareciam moscas e as larvas, e eu ficava, como se ele não quisesse mais. E isso era o mais impressionante. Ele falava como, eu estou falando com você, mas como se fosse algo completamente normal. Ele não era um cara a quem você pergunta por que fez isso e houve uma resposta psicologicamente profunda. Mas uma resposta que ele sempre dava era que não precisava pagar pelo sexo. O Gary era tão correto, normal, amável e gentil. Ele era bondoso comigo o tempo todo. Ele não ficava com raiva, nem chateado com nada. Parecia o casamento perfeito. O Gary chegava em casa e dizia, sabe, que ele ia chegar tarde, que ele ia comprar alguma coisa para comer, um hambúrguer, e que ia chegar tarde. Pensando bem agora, era nesses dias que ele ia pegar alguém. Right in here's where I killed her. Right here. How far in? 20 feet. Ele me ligou em casa e me disse que ia parar no ferro velho na volta do trabalho. Aí, quando ele chegou em casa, não tinha peça de carro nenhuma. Então, pode ter sido outra ocasião. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1? Guilty. Em 2003, Gary Ridgway se declara culpado das 48 acusações de homicídio, às quais os investigadores conseguem ligá-lo conclusivamente. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 5? Guilty. Quando ele confessou, eu me sentei, aí ouvi dizer culpado. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree for the death of Marcia Chapman? Guilty. Após ouvir os nomes de cada uma das vítimas, For the death of Mary B. Meehan. Guilty. Eu fiquei lá sentada, chorando. E foi quando eu finalmente aceitei. É verdade, foi ele mesmo. A outra pessoa dentro dele. Quando ele saía pela porta e ia trabalhar, não era mais o homem que eu conhecia. Count 19 for the death of Linda Rule. Guilty. Quando eu penso em todos aqueles anos em que vivi com ele, será que foram de verdade? Ou ele estava só me usando? How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 48? Guilty. Eu vivi com ele todos aqueles anos. Ele poderia ter matado as minhas filhas, ter matado os meus netos. Gary Ridgway foi condenado a cumprir 48 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Ridgway tells Harger, the only journalist to ever interview him, there are many more out there. They've all been surreal conversations when you're talking with somebody about, oh yeah, I killed 80 people, maybe more. So what makes the Green River Killer tick? Ridgway is somebody who is very regimented. He sounds like he would be a perfect neighbor. Except he talks about killing women. Imagine somebody telling you her head had fallen off, and it was as if he were talking about taking his dog for a walk. And he has no emotion about it. Do you have any idea what the total number is?
The total number is 75 to 80. All my victims, except for one or two, were killed within 2 miles of I-5. Do you know that? And everything is just all about the victims. It's not about me. Pulled her back as far as I could, and that would choke her to death. Well, I killed her in the back of my truck in a parking lot, a restaurant parking lot.